Neste vídeo veremos a configuração dos blocos de tempo, uma opção muito valiosa do sistema AcuCheck Combo. É possível, nesse sistema, programar diversos valores de relação insulina-carboidrato ou de fatores de sensibilidade ao longo do dia. Isso pode ser variado com esses diversos parâmetros com a faixa-alvo, a relação, o fator de sensibilidade, ou um único bloco com os mesmos parâmetros durante todo o dia de uma forma mais simples. A faixa-alvo, nós estipularemos os valores mínimos e máximos da glicemia, sendo que o alvo é a média. Por exemplo, numa faixa-alvo entre 80 e 120, o nosso alvo será de 100 mg por decilitro na glicemia do paciente. O cálculo, como nós vimos na apresentação anterior, é feito da seguinte forma: para a relação insulina-carboidrato, 400 pela dose total dividido pela dose total de insulina, e para o fator de sensibilidade, 2.000 divididos pela dose total de insulina. Então, esta relação insulina-carboidrato, feita pelo cálculo, ou pode ser feita também de uma forma aleatória inicial, estipulando-se para adultos 1:15, é o mais comum, e para crianças 1:30, ou seja, uma unidade de insulina faz frente a 15 gramas de carboidrato, uma unidade de insulina faz frente a 30 gramas de carboidrato para as crianças. Para o nosso exemplo do nosso paciente, uma unidade de insulina fazia frente a 11 gramas de carboidrato. O fator de sensibilidade, da mesma forma, pode ser feito com cálculo ou pode ser feito de forma aleatória. Os parâmetros para a forma aleatória são adultos 1:50, é o mais comum, para crianças 1:100, e para obesos e púberes, onde existe uma maior resistência à ação da insulina, 1:30. Isso é um cálculo, um valor aleatório estipulado. Muito bem, mas o que nós podemos fazer, como é que nós podemos usufruir mais do nosso sistema AcuCheck Combo? Durante o dia, nós temos uma variabilidade nos blocos de tempo dos basais, em que no alvorecer a necessidade de basais é maior e durante a madrugada é muito menor. Da mesma forma, os parâmetros podem ser diferenciados. Então, isso é dividido em blocos de tempo. O sistema AcuCheck Combo inicia os blocos de tempo sempre à meia-noite. Então, ele estipula valores que se iniciam a 0 hora e terminam a 0 hora também. Nós estipulamos, por exemplo, para um paciente 80 a 120, relação insulina-carboidrato 1:10 e sensibilidade à insulina 1:30. No nosso display, no Smart Control, esta será a forma de programação: a faixa-alvo, a relação insulina-carboidratos e a sensibilidade à insulina. Uma vez disposto essa programação, ela pode ser feita nos diversos horários. E aqui, então, exemplificando, pela manhã, um paciente com faixa-alvo de 80 a 120, com relação insulina-carboidrato 1:8 e o fator de sensibilidade de 45. Muito bem, este paciente pode ter uma outra relação completamente diferente no horário após o meio-dia. Ele tem aqui de novo a faixa-alvo, a mesma faixa-alvo, mas a sensibilidade à insulina 1:50, ou seja, ele é mais sensível nesse horário, e a relação insulina-carboidratos, ele cobre mais carboidratos com a mesma quantidade de insulina nesse horário. Isso pode ser feito à tarde, são os blocos pré-determinados pelo sistema, de 18 às 22 horas, por exemplo, e das 22 até meia-noite, que é quando fecham todos os blocos. Tudo isso pode ser modificado. Nós podemos colocar vários blocos de tempo que não os pré-determinados. Então, isso vai variar dependendo da atividade e de caso a caso, segundo a sua avaliação.